A pergunta quem descobriu o Brasil no senso comum remete ao primeiro europeu que tocou as terras que seriam denominadas América Portuguesa ou Brasil. Vamos direto aos candidatos. Primeiro, um francês, Jean Cousin, francês da Normandia. Ele teria estado na costa norte do Brasil, na Foz do Amazonas, em 1488. A documentação dessa viagem de Jean Cousin é problemática e não ficou nenhum sinal de que ele esteve de fato por aqui. Chance muito pequena, não cola. O segundo candidato é Duarte Pacheco Pereira. Ele escreveu uma obra chamada Esmeraldo de Cito Orbis, contando os feitos das navegações portuguesas. Ele já era, em 1507, quando escreveu, um experimentado navegador. Ele, inclusive, esteve nas negociações do Tratado de Tordesilhas de 1494. Na obra, ele conta que Dom Manuel I mandou homens descobrirem o que havia na outra margem do Atlântico em 1498. Diz que essas expedições, ou uma expedição única, foi da Groenlândia, no norte, a Santa Catarina no sul, percorrendo todas essas costas. Não fica claro, é dúbia a redação, se o próprio Duarte Pacheco Pereira participou dessas expedições, ou se foi outros descobridores a mando de Dom Manuel I. Não há descrições, não há sinais da passagem de Duarte Pacheco Pereira pelo que viria a ser o Brasil. É possível, não é provável. O terceiro candidato, o espanhol Vicente Inhañez Pinzón, é bem melhor documentado, muito mais crível. Ele conta que, saindo de Cabo Verde, pegou uma tempestade na linha do Equador e foi parar na atual Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, em 26 de janeiro de 1500. As escolas públicas de Cabo de Santo Agostinho o têm como descobridor do Brasil até hoje, com alguma razão, porque os portugueses não contestaram a narrativa de Pinzón na época, nem depois. A maior parte da historiografia brasileira e portuguesa considera fato que Pinzón realmente esteve no Brasil 3 meses antes de Cabral, em janeiro de 1500. Ele também esteve na Foz do Amazonas, tanto que, no século XIX, o Império Brasileiro cogitou em chamar Pinzônia ao atual Amapá, dar o nome de Pinzón ao atual estado do Amapá. O quarto candidato é consagrado pela memória popular. É o homem do povo, está até nas marchinhas de carnaval, Pedro Álvares Cabral. Em 22 de abril de 1500, ele vê ao longe o Monte Pascoal. Se aproxima e vai dar na Barra do Caí, atual município de Prado, depois navega um pouco mais para o norte, até Coroa Vermelha, em que será rezada a famosa primeira missa no atual município de Santa Cruz Cabralha, batizado, claro, em homenagem a Cabral. Essa viagem está certíssima, não há a menor dúvida dela. A dúvida que há é se ela foi intencional, se ele foi ali intencionalmente no meio da sua viagem para a Índia, ou se foi por acaso. O certo é que ele navegava à margem oeste do Atlântico Sul porque já era sabido dos navegadores portugueses que assim se contornava melhor a África. Vasco da Gama já tinha navegado bem próximo 3 anos antes, quando foi à Índia. O quinto candidato é o piloto anônimo. Quem é esse piloto anônimo? José Gomes Ferreira, polemista português bastante conhecido, lançou um livro em 2021 propondo que o Brasil foi descoberto muito antes, lá para meados do século XV, uns 50 anos antes de Cabral. Outros já tinham proposto isso anteriormente, e dá a entender o seguinte: em 1460, Portugal já tinha há muito tempo descoberto a Madeira e povoado a Madeira, descoberto os Açores e descoberto Cabo Verde, o arquipélago de Cabo Verde. Ora, Pinzón saiu de Cabo Verde para descobrir o Brasil. Cabral também partiu de Cabo Verde. A última escala de Cabral, antes de chegar ao Brasil, foi em Cabo Verde. Cabo Verde fica a meio caminho entre Brasil e Portugal. Então, é lógico supor que alguém tentou. Alguém tentou, entre 1460 e 1500, partindo de Cabo Verde, chegar à outra margem do Atlântico, chegar ao Brasil. Pode ter acontecido também por acidente, como aconteceu com Pinzón, pegou uma tempestade e foi parar no Brasil. Era muito comum acontecer tempestades e mudar o rumo dos barcos.
Foram centenas, milhares de viagens envolvendo Madeira, Cabo Verde e Açores. Em certas épocas do ano, as correntes são favoráveis a que isso vá dar na costa do atual Brasil. Mas por que não há documentos? Esse é o grande problema. Por mais que tenha havido uma política de segredo, não dá para acreditar que nenhum documento, mesmo secreto, restou contando essa história, contando quem entre os portugueses descobriu, tocou o Brasil. Temos de dar o benefício da dúvida. O argumento de José Gomes Ferreira, como de outros que o antecederam, é forte. Então, o quinto candidato é o piloto anônimo que descobriu o Brasil bem antes de 1500. Outro debate que existe é descobrimento ou achamento. Qual é a diferença? Ora, descobrir e achar são, de modo geral, sinônimos. É assim também na língua espanhola, na língua inglesa, na língua francesa. Tem uma pequena diferença. Vamos lá. Descobrir, na etimologia, é destapar. Tirar a cobertura de algo. Vem do latim. Achar é a mesma coisa, mas tem uma sutileza. Você abre a tampa do ralo e encontra um sapo. Você descobriu um sapo ali. Você não achou, porque você não estava procurando o sapo. Então, achar é tido como ir ao encontro de alguma coisa ou de alguém que você supõe existir, que você acha que está ali esperando. Enquanto descobrir pode ser o acaso. Na época se usava mais o verbo descobrir, tanto que no livro de Duarte Pacheco Pereira, ele diz: o rei, em 1498, mandou descobrir terras. Eu prefiro descobrir do que achar. Por que descobrir? Porque mesmo Pinzon, mesmo Cabral, eles tocaram pontos do litoral, eles não descobriram o Brasil. Com o que eles poderiam descrever, não se caracterizava o Brasil que logo depois seria conhecido aos olhos do mundo como Brasil e que até hoje o mundo olha e vê Brasil. Se na frota de Cabral tivesse o bisavô de Antônio Raposo Tavares e ele tivesse o destemor e a vontade do bisneto, provavelmente teria percorrido o interior do país, feito várias descobertas, mas ainda seriam mais descobertas do que achamentos. O que se caracteriza como achamento, e eu entendo como verdadeiro descobrimento do Brasil, como um coroar de um processo, foi a viagem de Américo Vespúcio, comandada por Américo Vespúcio, em 1501, a primeira viagem dele. Porque ali, documentadamente, o rei Dom Manuel I mandou descobrir a costa leste brasileira, toda ela. E, efetivamente, Américo Vespúcio documentou ela. Ele que batizou o Cabo de Santo Agostinho, ele que batizou o Rio São Francisco, ele que batizou a Baía de Todos os Santos, ele que passou em Porto Seguro para recolher os 2 degredados que Cabral tinha deixado no ano anterior, ele que batizou o Rio de Janeiro. E no Planisfério de Cantino, de 1502, claramente há informações trazidas pela expedição de Américo Vespúcio. Pela primeira vez na história da cartografia universal, se pode olhar para aquela representação cartográfica e reconhecer um país que a gente pode chamar de Brasil, o mais próximo do mapa mundi atual exato, para a época. Então, descobrir ou achar, dá na mesma, é um processo que começou desde lá de muito tempo antes, quando os povos da África e da Europa olhavam para o oceano e pensavam: o que será que há do outro lado? O que será que há na outra margem? Sim, havia quem acreditasse que o mar acabava numa cachoeira abissal ou que era infinito aquele oceano. Mas quem tivesse mais sensatez iria pensar que havia algo do outro lado. E esse o que havia do outro lado estava à espera de que algum europeu ou africano descobrisse ou achasse, porque achar também é ir ao encontro do desconhecido, mas que se supõe estar ali. Então, Aurélio, afinal, quem descobriu o Brasil? Bem, Pinzon está documentado, foi o primeiro, documentadamente. Mas o meu preferido é Américo Vespúcio, até para justificar porque nós somos o florão da América, da importância que nós tivemos para o único homem que dominou o continente. Num próximo vídeo vamos falar mais dele e dos tupis, que nessas viagens descobriram os europeus.